O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este nosso culto, amados irmãos, está sendo transmitido também pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, a esses nossos irmãos, irmãs, famílias que nos recebem na sua casa em deslocamento. Nós convidamos que possam participar desse culto, não somente assistir, na mesma comunhão que nós estamos aqui na igreja também. Também queremos convidar a todos que possam compartilhar, irmãos, compartilhar o culto, compartilhar o canal que você recebe esse culto pela internet. A nós que estamos na congregação, irmãos, nós também devemos fazer a nossa parte na expansão da mensagem do Evangelho, compartilhando o culto, chamando as pessoas que você saiba que está precisando de uma palavra de comunhão, uma palavra de esperança, e olhando, amados irmãos, irmãs, para os nossos bancos em que nós nos sentamos, quantos dos nossos irmãos, irmãs, famílias que se congregavam conosco e por causa da pandemia, por outros motivos, acabam que não vêm mais à igreja. A estes nós temos um dever, ligar um por um, visitar se necessário, mas convidar que eles se acheguem novamente a esse grupo ou a uma outra igreja, seja quem estiver nos acompanhando pela internet. Mas, irmãos, é tempo de nós granjearmos os talentos que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Não devemos achar que só nós que é importante, só nós que devemos buscar a palavra, a comunhão do culto. Nós estamos aqui para fazer uma comunhão, uma união e elevar aos céus um louvor perfeito. Aqueles que precisam, irmãos, tem muita gente que precisa de uma mensagem de paz, precisa de uma esperança, precisa ser lembrado que Deus ainda existe. Então nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Onde você, a sua mente alcançar, onde você se despertar, faça a vontade de Deus. Compartilhe, convide, converse, mas que um grande povo possa ser alcançado por essa grande igreja também. Começando esse culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 358, 358. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma moça que está sem inário? Você que está de óculos, está sem inário? Irmã Mara. Quem se sente, irmãos? Chamemos outro hino. 57. Hino 57. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem se sente, irmãos, irmãs? Hino 2. Hino para oração, hino 2. Glória a Deus. Aleluia.
Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador. Glória a Deus. Irmão Samuel, irmão pode orar por nós nessa manhã? Glória a Deus. Nesta manhã, amados irmãos, nós iremos buscar a face do Senhor com oração, apresentando os pedidos que com essa caríssima Irmandade fez na portaria, muitos pedidos por enfermidades, por causas, por famílias, também por tribulação, acidentados e testemunhados. Também os nossos irmãos que nos acompanham o culto pela internet têm feito seus pedidos de oração, a qual colocaremos nas mãos do Senhor também neste momento. A nós, irmãos, que ouviremos a oração que o Senhor dará ao teu servo, nos cabe ficar em comunhão, clamar ao Senhor, buscar que estejamos sempre ligados numa íntima comunhão com o nosso Deus. Não dá tempo, irmãos, não dá tempo para perdermos tempo, não dá tempo de nós nos dispersarmos, porque, irmãos, as provações, elas se multiplicam e nós devemos estar sempre aos pés do Senhor. Há entre nós, por certo, quem veio com grandes aflições dentro da tua mente, dentro do teu coração. Agora é a hora, clame a Deus, clame, dê glórias, dê aleluias, peça para que o Senhor se lembre de você, porque ainda essa manhã o Senhor pode se lembrar de você. Então, em comunhão, amados irmãos, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eterno Deus, Criador dos céus, da terra, Criador nosso também,
Senhor, estamos aqui, Senhor, na tua casa, na manhã desse dia, Senhor. Tu tem preparado teus filhos e filhas, Senhor, estão aqui congregados, Senhor, com uma única fé, Senhor, que tu, Senhor, está na vida de cada um. Senhor, estamos aqui, Senhor, para te agradecer também, Senhor, pela noite de paz, Senhor, de alegria, de contentamento de poder estar aqui na tua casa, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, pedimos, Senhor, que tu ouça a oração dos teus servos, teus filhos da live, Senhor. Cada um pede oração, Senhor, porque confia, Senhor. Também aqui na papeleta, Senhor, muito cheia, Senhor. Temos vários pedidos, Senhor, enfermidades, tribulação, causa, Senhor. Muitos pedidos, viagem, acidentado, família e testemunhado, Senhor. Ouça, Senhor. Senhor, acate cada pedido desse, Senhor. Ouça e dá um milagre na vida de cada um. Senhor, nós também te pedimos, Senhor, que abençoe, Senhor, nos testemunhos, Senhor, e manda a tua palavra, Senhor. Também, Senhor, pedimos aos servos de Deus dessa congregação, Senhor, que estão ali, Senhor, no estado do Paraná, Senhor. Guarda eles, Senhor, no retorno, para que esteja aqui na próxima semana com nós, Senhor. Senhor, todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Glória a Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Senhor eterno. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória ao Criador. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Quem se sente, irmãos, irmãs, chamemos o hino 22. Hino 22. Glória a Deus, aleluia. Convidar a irmã Dade para cantarmos. Glória a Deus. Aleluia.
Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, aleluia. Irmãos amados, este é o momento que nós temos para contar as obras e maravilhas que alcançamos das mãos do Senhor. Se você tem voto que você fez a Deus, se o Senhor tem feito obras na tua vida, este é o momento para você compartilhar com a nossa irmandade, porque quantas vezes, irmãos, nós chegamos no culto com alguma provação, alguma frustração e um testemunho liberta a nossa alma. Então esta é a liberdade que nós estamos e por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nenhum irmão, nenhuma irmã sente-se de agradecer a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estão todos em paz? Glória ao Criador. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, pelas bênçãos e maravilhas que eu tenho alcançado das mãos do Senhor, por todo o bem, pela promessa de salvação, pelo ministério, pelo dom da promessa, pelo dom da música e por tudo que o Senhor tem me feito, pela família que Ele me preparou, pelos filhos que o Senhor tem me dado, que são a alegria do meu lar, da minha esposa. Sou grato ao Senhor nessa manhã, que dias atrás eu fiz um voto ao Senhor, porque a minha irmã e a família dela precisavam retornar para o país que eles moram, para os Estados Unidos, e precisaram passar por uma quarentena na cidade do Panamá. E eu fiz um voto ao Senhor que se o Senhor fosse com eles, abrisse as portas daquele país americano, para que eles pudessem entrar, o nome de Deus seria engrandecido. Sou grato ao Senhor, que eles já se encontram na casa deles, felizes e em paz também, porque o Senhor tem os ajudado. Também sou grato ao Senhor, irmãos, pelo hino que cantamos há pouco, hino 22. A Irmandade conhece a provação que nós passamos com a minha sobrinha, que passamos dias, noites, semanas, meses, ano, chorando aos pés do Senhor, clamando a misericórdia do nosso Deus. Quando a medicina falava que era improvável, o Senhor sempre, pela sua palavra, falava que era vitória, irmãos. Esperando no Senhor, como tenho certeza que muita gente, muito irmão, muita irmã aqui nessa congregação, ou através da internet também está, esperando no Senhor, porque só poderíamos esperar no Senhor. E o Senhor, irmãos, quando cantávamos esse hino 22, o hino 433, nosso coração, irmãos, se derramava na presença de Deus, um medo, um temor muito grande, mas uma confiança também que ultrapassava todas as barreiras do possível e do impossível. Sou grato ao Senhor que o Senhor nos consolou, e no tempo certo o Senhor deu uma grande vitória também para minha sobrinha. Não temos, irmãos, como ficar de boca fechada, porque o Senhor faz, o Senhor opera, o Senhor trabalha quando nós menos esperamos e onde menos esperamos. E o Senhor prova para nós que Ele continua sendo nosso Deus. Sou grato a Deus, irmãos, por todo o bem alcançado,
por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Se ninguém mais se sente, irmãos, por favor, não. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e por tudo que Ele ainda vai fazer, pelos cuidados que Ele tem Glória a comigo, Deus. com meus filhos, pela proteção que Ele tem nos dado todos os dias das nossas vidas, pelos livramentos que nós não podemos ver, mas eu creio que Deus tem cuidado de nós em tudo. Eu quero agradecer a Deus porque Deus me deu uma filha prematura, com prematuridade extrema, nasceu de 26 semanas, 850 gramas, teve muitas sequelas, minha filha, é a minha filha caçula, e teve hemorragia de grau 3 no cérebro, e tantas outras enfermidades, retinopatia de grau avançado. Porém, Deus cuidou muito da minha filha, não teve sequela nenhuma, e agora, no dia 2, minha filha completou 18 anos. Então, eu preciso agradecer a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque em tudo Ele foi comigo. Ela ficou 4 meses internada numa UTI, e Deus cuidando dela dia a dia, era grama por grama, que era importante, e um pouquinho que aumentasse do leite de ml era importante também. E Deus foi ali libertando ela, livrando ela de toda a enfermidade que foi aparecendo. Teve essa retinopatia e o médico falou que ela ia ter que fazer a cirurgia nos olhos. Eu fiquei um pouco preocupada, mas como eu já tinha passado com a outra anterior, que também foi prematura, então eu já tinha mais informações, então eu fiquei um pouco mais tranquila, mas Deus enviou uma serva de Deus que eu não conhecia, e essa irmã entrou dentro da UTI e fez uma oração para Beatriz e falou para mim: você crê, irmã, que na segunda-feira o médico vai chegar aqui e vai falar que regrediu a retinopatia dela? Eu falei: eu creio em nome do Senhor Jesus. Posso orar por ela? Pode, irmã. E a irmã orou pela minha filha. Segunda-feira o médico chegou bem cedinho, já com a cirurgia marcada, e ele fez o exame novamente, e a minha filha não estava mais com aquela retinopatia, já tinha regredido, e ele falou: não precisa. Então a minha filha saiu do hospital com 3 quilos e pouco, e eu saí glorificando o nome do Senhor, porque Deus cuidou da minha filha, Deus me deu força, me deu paz no coração, tranquilidade para aguentar esses 4 meses, que não é fácil, é muito difícil, por conta que eu tinha 2 filhos pequenininhos em casa. Então Deus me sustentou em todas as coisas, preparou que eu pudesse ter condição para manter depois a minha filha em casa, porque também precisa de leite e é caro, tudo é muito caro. Então Deus também preparou tudo. Então eu preciso exaltar o nome do Senhor. Ontem eu ouvi o irmão Gerson testemunhando também sobre prematuridade, e Deus colocou agora no meu coração para falar dessa bênção que eu alcancei de Deus pela vida da minha filha. 18 anos já, minha filha caçula, e eu estou feliz demais. E o nome do Senhor seja sempre glorificado. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que tem muito coração aí, ó, fervendo para contar alguma obra. Mas, irmãos, temos que seguir com o culto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, como os irmãos bem sabem,
Estamos entrando amanhã na 4ª semana da campanha dos cultos presenciais em agradecimento ao Senhor por termos alcançado o benefício da vacinação aos brasileiros contra a Covid-19. Provavelmente a última semana, queríamos convidar a toda a Irmandade que nesta última semana se esforcem, estejam nos cultos de segunda a sábado, sempre às 20 horas. Vamos estar na presença do Senhor, vamos procurar estar na presença do Senhor e o Senhor nunca nos despedirá vazios, irmãos. Também os cultos acontecem às terças-feiras, 14 horas, presencial e online da mesma maneira. Aos sábados, culto às 10, somente com as irmãs, além do culto das 8 da noite, 10 da manhã, somente com as irmãs. E aos domingos, esse culto das 10 e às 18h30. Também, amados irmãos, na próxima semana, próximo domingo, haverá o santo serviço de culto com celebração da Santa Ceia. Que toda a Irmandade possa estar presente para participar dessa festa que o Senhor tem nos preparado. Muitos irmãos vêm de algumas igrejas onde cria-se muito obstáculo para participar da celebração da Santa Ceia. Aqui, irmãos, nós convidamos a todos que confessem ao Senhor a tua vida, porque o Senhor tudo conhece, o Senhor tudo vê. Então converse com o Senhor e participe dessa grande oportunidade de ser abençoado por Deus na tua vida. Então, amados irmãos, que estejamos todos juntos, celebrando esse culto no próximo domingo. E também aos domingos, todos os domingos, 8h30 da manhã, a aula de música. E também após o culto das 18h30 também do domingo, há aulas de músicas para a Irmandade, para os visitantes que vêm à congregação aqui de Barueri, Alphaville. Não é cobrado nenhum valor, mas todos os irmãos que ensinam têm prazer de fazer uma grande orquestra. Então venha, se você tem um filho, se você já é mais velho e você quer aprender uma atividade nova, quer de alguma maneira buscar agradar ao Senhor, esta também é uma oportunidade, não é isso, irmão Samuel? Essa é uma oportunidade de aprender. Você vai aprender uma atividade nova. Para quem é mais velho, ajuda a dar uma destravada na mente. Parece que é difícil, mas não é. Os irmãos têm uma metodologia que é muito fácil de você começar a tocar. Aos mais novos, é muito bom. A música agrega muito na matemática. Então, quando você aprende a música, isso te ajuda também na escola. Então, fica aqui um convite para que todos, na medida do possível, possam participar das aulas de música da Congregação Cristã Apostólica. Não nos esqueçamos da mesa do amor, trazer alimentos não perecíveis para a igreja, onde são montadas as cestas básicas para atendimento dos necessitados. E também o convite que fica, irmãos, para que todos os dias possamos começar o nosso dia ouvindo a programação da Congregação Cristã Apostólica na rádio 101.3, das 6 da manhã às 8 da manhã, são 2 horinhas que você tem ali, aonde louva-se, aonde conta-se testemunho, aonde ora e ainda você recebe a palavra para começar bem o seu dia. Então fica aqui o convite, vamos trocar uma mensagem de um jornal que só traz notícias ruins, confusões, conflitos de maneiras generalizadas, um falando mal do outro, para celebrar a comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. Também os irmãos que nos acompanham de fora de São Paulo, que não têm acesso à rádio 101.3, fica aqui o convite que você possa baixar no seu celular o aplicativo, seja no iOS ou no Android, baixe o aplicativo da CCA Cristã Apostólica. Você digita CCA Cristã Apostólica, aparece o aplicativo da nossa igreja, você baixa, ele é gratuito, você terá acesso aos cultos online, à programação da rádio e também diversos hinos
gravados, orquestrados, para que você possa ter comunhão também desta maneira com o Senhor. Um aconselhamento que deixamos, irmãos, que nós não fiquemos despercebidos. Temos vivido dias difíceis, a continuidade do vírus, problemas socioeconômicos que nosso país está enfrentando. Muitas pessoas têm se afastado das igrejas. Pela misericórdia de Deus, o grupo de irmãos membrados da CCA cresce a cada dia, mas nós não estamos aqui, irmãos, até pela oportunidade que temos de ir até a internet, nós não estamos aqui falando somente com os nossos irmãos da CCA. Muitos irmãos, muitas pessoas têm se afastado das igrejas. Então fica aqui um convite, irmãos, que oremos para que o Senhor desperte os corações para frequentar os cultos onde as pessoas são membradas, para que as pessoas busquem do Senhor consolação, para que o Senhor continue operando, irmãos. Não vamos deixar que uma pandemia nos afaste do amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então fica aqui um convite, se você não está vendo alguém que você conhece na igreja, liga para a pessoa, vê se está tudo bem, converse com quem atende o culto na tua igreja, seja um ancião, um cooperador, um pastor, até o padre. Nós não estamos aqui defendendo a igreja, nós estamos defendendo Cristo. Então você converse com as pessoas que estão afastadas da tua igreja, vê se está tudo bem com elas e avise o teu líder para que ela entre em contato e essa pessoa possa retornar. Muitos estão afastados por causa do Covid, mas estão tendo vida normal no cotidiano, frequentando eventos, festas, encontros. Irmãos, vamos voltar para dentro das igrejas, irmãos. Precisamos estar junto do Senhor. Então fica aqui um convite e também que oremos, irmãos, para que o Senhor dê guia às lideranças constituídas, lideranças evangélicas, lideranças cristãs, principalmente aqueles que lideram igrejas, para que, irmãos, eles se despertem também a buscar, a expandir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, para que não fiquemos igrejas que fiquem disputando o poder uma com a outra, que fiquem disputando quem manda, quem deixa de mandar dentro das igrejas, e as pessoas esquecem que a nossa missão é expandir a mensagem de Jesus. Então vamos orar, vamos buscar estar sempre em comunhão com o Senhor nessa parte também. Eu tenho certeza que o Senhor pode trazer um grande avivamento para o nosso país, irmãos. Glória a Deus. Há mais algum anúncio, irmãos? Não vai ser mais no domingo? Então, aí já me... Tô velho, irmão Marquinhos. Que dia que é? Terceira? Dia 15? Então é na próxima segunda? Tá. Então, domingo que vem tem Santa Ceia. E na segunda-feira, dia 15, haverá às 8 horas o serviço de ensaio nesta congregação. Toda a Irmandade convidada a estar juntos, porque nós estaremos ensaiando os hinos da nossa igreja e não faltará para nós também o conselho da palavra. Sábado agora vai ter uma live, vai ser uma live só às 8 horas da noite. Próximo sábado. E sábado, então vamos lá. Próximo sábado, ao invés do culto, haverá uma live com os irmãos músicos, todos estão convidados a participar. Também haverá ministração da palavra. No domingo, Santa Ceia. E na segunda-feira, ensaio para todos os músicos e irmandade aqui nesta congregação. Tá bem? Sempre haverá a palavra no meio de nós. Tá bem assim? Então que estejamos sempre juntos do Senhor, sempre juntos com a irmandade, buscando melhorar nossa maneira de cantar, nossa maneira de tocar, mas em tudo para celebrar e elevar aos céus um louvor perfeito ao nosso Deus. Tá bem assim? Vamos, irmãos, cantar para a palavra o hino 317, hino 317.
e 17. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Os irmãos têm a palavra. Os irmãos músicos têm a palavra. Irmão Cleitinho, tem a palavra? Amém. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no Evangelho segundo Marcos. Glória a Deus. Evangelho segundo nos relata Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, vamos ler do verso 20 ao 26º. Lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te
e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra que o Senhor tem nos despertado nessa manhã, amados irmãos. No Evangelho segundo nos relatou Marcos, um evangelho escrito através da narrativa de Pedro para Marcos. Marcos não andou com o Senhor porque era um jovenzinho, mas Pedro, encerrado em prisões, deu o testemunho e foi transcrito o Evangelho de Marcos. Temos aqui, irmãos, uma mensagem, uma passagem, não de uma parábola, mas de uma maravilha que os discípulos assistiram o Senhor fazer. O Senhor, tendo entrado em Jerusalém, esteve no templo, quando ele expulsou os mercadores do templo, e ele saiu, foi para um outro lugar onde ele dormiu, e no outro dia ele saiu e teve fome, e foi e avistou uma figueira, mas aquela figueira não tinha frutos para que o Senhor Jesus pudesse matar a fome dele. Ele, sendo Deus, poderia ter profetizado para aquela figueira que ela desse o fruto na hora. Mas não, irmãos. Ele nos deixou a mensagem que nós devemos estar sempre preparados quando o Senhor se aproxima de nós. Ele deixou o exemplo de que nós devemos sempre estar procurando dar frutos ao Senhor. É normal que estejamos, irmãos, com as nossas aflições diárias, cotidianas, sempre buscando consolação, sempre buscando do Senhor que o Senhor venha falar com as nossas almas. Mas a mensagem nesta passagem de Cristo com os discípulos é que quando o Senhor se aproxima, nós devemos estar com os cestos cheios para dar também os frutos para o Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, nesta manhã, vem também os conselhos do Senhor para nós, que quando os discípulos, assistindo aquela profecia que ele fez, aquela determinação que ele fez para aquela figueira, eles se retiraram. E voltando no outro dia, passando pelo mesmo caminho, Pedro se despertou e viu que aquela figueira que estava com folhagens num dia anterior, já estava seca e morta. E ele procurou o Senhor, conforme lemos aqui, e o Senhor deixou para ele, para Pedro, para os discípulos, para nós, que irmãos, que até o monte se muda de lugar quando o crente ora com fé. Então, irmãos, não tem o impossível para nós. Nós não somos super-heróis. Nós não somos diferentes que a população, mas nós temos Cristo no nosso caminho. E o conhecimento que você tem contato, estando dentro da igreja, estando recebendo a palavra, te desperta, te faz uma pessoa melhor, te faz uma pessoa que crê mais no impossível, no imponderável, e você sabe que os dias das tuas aflições, ela não é uma permanente, ela não é uma constância, vai passar, vai ter um fim, e o Senhor te colocará em lugares melhores. Então a palavra do Senhor, irmãos, é muito bom quando nós estamos na casa do Senhor, o Senhor nos ensina, nos admoesta, porque isso nos prepara para uma boa obra na terra. O Senhor deixou para os discípulos e deixa para você que está tendo contato com esse culto na internet, ou para nós que estamos dentro da congregação,
o Senhor nos deixou, irmãos, este conselho, esta determinação, que quando nós orarmos, com fé, nós receberemos. Será, irmãos, que entre nós há aquele que tem as suas dificuldades e você está esperando que a tua solução vai vir de fora. O Senhor te desperta, a sua solução está dentro de você. Hoje o Senhor, irmãos, nos desperta mais uma vez, que é a oração nossa que surgirá efeito. Mas, irmãos, o Senhor também nos deixa um recado, nos deixa uma determinação, porque Cristo, irmãos, viveu o ministério dele muito pouco tempo. O Evangelho de Marcos é um evangelho praticamente que relata a última semana de Cristo, porque é um evangelho que narra com muita especialidade os últimos momentos do Senhor na terra. E o Senhor, irmãos, o Senhor deixou alguns conselhos para nós. O Senhor deixou para nós o exemplo do batismo, que nós devemos passar pela água do batismo, ser submergido para renascer uma nova criatura, como forma de declaração que você aceita Cristo como teu Salvador. E o Senhor deixou vários conselhos práticos. E aqui hoje, irmãos, não tem nada além do que um conselho prático para essa igreja. É um conselho que devemos seguir, onde o Senhor fala: orando com fé recebereis. Entretanto, tendo falta de comunhão com alguém, já perdoa nesta mesma oração. Porque nós, buscando o Senhor, nós estaremos sempre levando comunhão com o Senhor e unidade com os nossos irmãos. Nós pedimos que o Senhor perdoe aquele que nos fez o mal, o Senhor vai perdoar ele e vai perdoar as nossas faltas também. Os irmãos estão entendendo essa palavra, irmãos? É um conselho prático para vivermos melhor na terra. É um conselho prático para que você alcance o resultado que você tem pedido mais rapidamente. Então hoje o Senhor nos convida a perdoar. Hoje o Senhor nos convida a esquecer os maus que te fizeram. O Senhor te convida a agir dessa maneira porque está muito próximo de o Senhor vir e atender a tua oração. A palavra do Senhor, amados irmãos, é conselho, não é conselho de Paulo, não é conselho de Pedro, não é conselho de Elias, nem de Moisés, não é conselho do irmão Wayne, nem do irmão Rodrigo, não é conselho de homem, é conselho do Cristo encarnado. Então tem muita importância que a nossa mente e o nosso coração esteja em paz com os homens. Porque se não fosse assim, o Senhor não deixaria escrito para nós. Então, por essa palavra, irmãos, vamos deixar o nosso orgulho um pouco de lado e vamos perdoar a quem nos tem ofendido, irmãos. Vamos perdoar a quem tenha te feito mal. As pessoas praticam o mal todos os dias, praticam o mal ininterruptamente, às vezes porque querem, têm o dolo, outras vezes elas estão numa aflição tão grande que elas acabam praticando o mal. Uma fechada no trânsito. Quantas vezes nós estamos no carro e vem alguém e dá uma fechada na gente, às vezes quase que a gente bate o carro. Mas, irmão, você conhece a aflição que está naquele carro? Você conhece por que ele está correndo? Se ele está buscando salvar uma vida? Se ele está buscando tirar a própria vida? São extremos, irmãos. São extremos. Mas você que recebe essa palavra, o Senhor te convida: perdoa quem te tem ofendido. Perdoa quem tem te feito mal. Não é para você ir abraçar e falar que você perdoou e pedir para a pessoa fazer o mal novamente com você. O Senhor não nos ensina a ser bobos. O Senhor quer você com coração puro. É diferente. Coração sincero. É entre você e Deus. Vamos perdoar a quem te tem ofendido, a quem nos tem ofendido, irmãos. Este é o caminho para a nossa exaltação, irmãos. Porque se não fosse assim, não estaria escrito, o Cristo não teria deixado esta mensagem. A mensagem parece tão simples, mas é tão difícil de alcançar, irmãos. Porque é tão difícil a gente pedir o perdão
ou perdoar a quem nos ofendeu, mas a mensagem do Senhor é essa, que você possa abrir teu coração, não olhe quem te fez mal, perdoe, porque não faz sentido o que passou, faz sentido o que o Senhor colocará no teu caminho, faz sentido o que o Senhor trará de benção na tua vida, faz sentido, irmãos, aqui nós lemos a respeito da figueira que secou, mas hoje o Senhor está nos preparando, porque vai florescer o que estiver no teu caminho, vai florescer a nossa estrada, a nossa vida, as coisas boas irão brotar no teu caminho, porque o teu coração estará preparado para receber a bênção de Deus. Difícil, irmãos, difícil. Quantas vezes você pratica o bem e recebe o mal? Quantas vezes você está querendo um bom intento e as coisas dão errado? Mas hoje o Senhor nos convida, perdoai a quem te tem ofendido, limpe teu coração, limpe a tua mente, ninguém merece que você pense o contrário do que o bem para a vida dele, porque fazendo dessa maneira o Senhor deixou escrito que Ele visitará os teus caminhos, e se você orar com fé, com coração puro, não há espírito que para no teu caminho, na tua casa. O Senhor deixou o exemplo dos montes, mas irmãos, muitos de nós, receber de um cliente que não paga já é uma benção. Conseguir um emprego já é uma benção. Alcançar um consenso com o nosso próprio irmão, com nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, com os nossos pais, já é um monte intransponível. Alcançar a saúde de uma enfermidade que você carrega com você, ou que você tem orado por, é um monte intransponível. E hoje o Senhor te convida, orai com fé, que até os montes mudarão de lugar pela tua oração. Irmãos, é uma palavra de libertação. Se alegra no Senhor. O Senhor não está escondido das tuas petições. O Senhor está ouvindo e Ele quer o teu coração sincero, quer o nosso coração sincero. O Senhor tem pressa para te atender, então peça com fé. Não fique esperando, amados irmãos, por um homem, por uma mulher. Não fique esperando por um caminho que você quer que seja por aquele caminho. O Senhor tem o melhor da terra para te dar. O Senhor tem o melhor de tudo que há nesse mundo para colocar nas mãos daquele que o servem, o clama e confia na misericórdia dele. A palavra do Senhor hoje veio nos lembrando que devemos estar prontos, porque o Senhor quer o fruto. E o Senhor também nesta manhã nos despertou para perdoar os nossos, a quem nos tem ofendido. É mandamento da palavra. E o Senhor também hoje nos lembrou que Ele se alegra e Ele atende aquele que pede com fé. Irmãos, te falta alguma coisa? Te falta alguma coisa por essa palavra? Dá para você colocar os teus caminhos no Senhor? Dá para você colocar a tua vida nos caminhos que te levarão até aos céus? Dá para você colocar a tua confiança em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Porque aqui o Senhor não falou que você tem que dar piroleta. Aqui o Senhor não falou que você tem que fazer uma viagem para tal lugar para ser abençoado. Não. Perdoa a quem te ofendeu, peça com fé e o Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Quando nós estávamos, irmãos, passando pela provação da minha sobrinha, toda madrugada clamando, mas clamando, chorando, as lágrimas chegavam no chão, pela tristeza, pela frustração de impotência, por saber que era uma coisa difícil, e o Senhor transportou os montes de lugares. Quando a serva de Deus, irmãos, testemunhando a respeito da filhinha, que hoje já é uma moça, lembrei-me de uma passagem também que aconteceu com a minha esposa. O meu sogro
fez uma cirurgia de peito aberto do coração e ele passou muito mal. Ele nos relata que ele encontrou um anjo que perguntou se ele queria viver ou ir descansar com o Senhor. Ele pediu para voltar e voltou. E nesse período, irmãos, que ele estava entre a vida e a morte, a minha esposa estava dentro da UTI com ele e ela não tinha outra coisa a não ser orar com fé. Porque quando não está na tua mão, você confia mais em Deus, parece, né? E ela só orava, pedindo para que o Senhor mandasse os anjos para guardar o pai dela, o meu sogro, pedindo que o Senhor guardasse ele, cuidasse dele. Numa UTI, irmãos, que tem centenas de médicos, uma enfermeira entrou no quarto do meu sogro, por certo viu o véu da minha esposa, chegou, colocou a mão em cima dele e falou assim: irmão João, a paz de Deus, glória a Deus, eu vou cuidar de você, você vai sair daqui. E aquela enfermeira cuidou dele, trouxe vida para aquele ambiente e o nome de Deus está sendo glorificado. Tem prova difícil? Oração. Tem coisa impossível na tua vida? Oração. Irmãos, os irmãos confiam nessas coisas? Tem coisa que você sabe que você não tem capacidade de alcançar? Oração. Oração com fé. Hoje o Senhor já te anuncia a tua vitória, mas o Senhor quer a tua oração com fé. Perdoando, podem ter te feito o mal que for, perdoa, porque você precisa se libertar daquele mal. Você precisa se libertar daquelas amarras, porque quando vem uma frustração, uma luta, uma contenda, ela fica marcas na gente. Vê dois homens lutando num ringue, na rua, o que acontece depois que eles param? Eles estão todos machucados. E quando nós não perdoamos, a cicatriz não fecha. Então você não é restabelecido da sua saúde. Os irmãos entendem essas coisas, irmãos? Então perdoa. Não é que você tem que ir lá beijar, não. Perdoa. Esquece o mal que te fizeram. Pede que o Senhor abençoe a vida dele, porque o Senhor tem uma grande benção para essa igreja, irmãos. O Senhor tem uma grande benção na tua vida. E ore com fé. O Senhor quer fazer assim na tua vida. Você veio buscando que o Senhor, com um estralar de dedos, mudasse a tua história. Mas o Senhor, se Ele fizer dessa maneira, você esquece. Mas através da oração, o Senhor te dará uma grande vitória nas tuas mãos. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor tem nos mandado. Recebamos ela como vinda dos céus. E que em tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Os irmãos Marcos que aqui estão, a palavra foi Marcos, os irmãos Marcos estão aqui. Um dos irmãos ore por nós em agradecimento. Oramos a Deus em agradecimento por esse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos começar a praticar esta palavra. Vamos colocar a nossa oração para que ela venha chegar aos céus, para que ela venha tocar no coração do Senhor e para que as nossas bênçãos possam chegar até nós, irmãos. Vamos orar nesta manhã, vamos acreditar, vamos confiar mais, vamos ter a certeza de que Deus está conosco nesta manhã. Oh, meu Deus, bondoso e eterno Deus, Senhor, nesta manhã, Senhor, te damos graça, Senhor, por cada um que entrou por essas portas, Senhor, cada um que o Senhor tocou no coração de estar aqui presente nesta manhã, cada um que colocou ali na porta o seu pedido de oração, confiou no Senhor, acreditou que é possível um milagre na vida de cada um. Bondoso e eterno Deus, nesta manhã, Senhor, te damos graça por cada músico aqui, Senhor, nesta manhã, por cada organista, musicista, Senhor, por cada obreiro, Senhor, que tem trabalhado nesta obra sem medir esforços, ó Pai.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, papai querido, vai de encontro também a cada um que está nos assistindo pela live, Senhor. Ó Deus, eu creio que esta palavra já chegou nos corações. Aqueles que ainda não conseguiam perdoar, Senhor, aqueles que por algum motivo ainda estavam, Senhor, com algum sentimento de tristeza, de angústia no coração. Ó Deus, que não consegue, Senhor, perdoar o seu irmão. Meu Deus, nós cremos que através desta palavra, Senhor, tudo já mudou na vida dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, em vez de amaldiçoar o irmão, Senhor, vamos perdoar, Senhor. Vamos acreditar que tudo é possível, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa, Deus querido, Pai amado, todos aqueles, ó Pai, que têm clamado, que têm buscado e que têm pedido por misericórdia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, esta semana que já findou, Senhor, e o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou de todo mal, Senhor. Oh, Deus, continua conosco, ó Pai amado, que cada um de nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana de alegria, uma semana de vitória, uma semana de realizações em nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, também nesta manhã, te pedimos que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que vai ofertar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, dar condições para aqueles que por algum motivo não vão poder ofertar. Senhor, abra as portas de emprego, Senhor. Abra, Deus querido, condições na vida dos teus filhos, Senhor. Que cada um saia daqui alegre, Senhor. Que cada um saia daqui glorificando o teu santo nome, ó Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também abençoe cada um de nós que vai ser ungido nesta manhã, Senhor, porque é uma semana que antecede a Santa Ceia, Senhor. Ó Deus, prepara cada um de nós, Senhor. Traga-nos, ó Pai, para a tua casa, Senhor. Que todos nós possamos receber, Senhor, com muito amor e com muita alegria, o corpo e o sangue de Cristo, Senhor. Ó, meu Deus, continue nos abençoando, Senhor. Continue, Deus querido Pai amado, nos mostrando, Senhor, qual é o melhor caminho que temos que seguir, Senhor. Pai amado, mais uma vez também, te pedimos que o Senhor guarde, Senhor, o nosso ancião irmão Rodrigo, que está em viagem, e todos os irmãos que estão com ele, Senhor. Cuida dele, Senhor, lá onde ele estiver, Senhor, e traga-os em paz, Senhor, para as suas casas, Senhor, e que todos nós possamos ter, Senhor, uma grande vitória, Senhor. Isso te pedimos, não por merecimento, mas em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorifica a igreja, glorifica o nome do Senhor nesta manhã. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, que abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Bem, amados irmãos, agora é o momento que nós temos para fazermos as nossas ofertas. Então quero convidar a cada um dos irmãos, das irmãs, na frente do seu banco tem um envelope, onde você possa fazer a tua oferta, aquilo que você se sente de ofertar nesta manhã. Também nós temos as maquininhas para quem quiser ofertar com crédito ou débito. Basta se dirigir até a portaria, que a nossa irmã está ali aguardando para atender a cada um dos irmãos. Nós devemos, irmãos, abrir o coração nas ofertas. Você pode achar que a sua condição é pouca, mas tem mistério nas ofertas. Então abra o teu coração. Abra o teu coração hoje, abra o teu coração nos cultos, faça propósitos com o Senhor, não troca. O Senhor é muito grande para que nós tenhamos a audácia de querer fazer troca com Ele. Mas faça propósitos com o Senhor, de uma oferta, de alguma coisa, e o Senhor não tardará em te abençoar. Irmãos, se nós estamos de pé, se nós temos templo para congregar, é porque o Senhor opera através das ofertas, irmãos. Tenho um testemunho do meu pai, no começo da carreira dele na empresa. Ele não tinha condição, irmãos. Viemos de uma situação de extrema pobreza. Quando a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, nasceu, meu pai não tinha dinheiro para comprar leite para ela, precisava pedir para o meu avô.
que está com 90 anos. Nós viemos, irmãos, de uma situação muito difícil. Minha mãe é filha de um pedreiro, meu avô era pedreiro, criando 9 filhos. Meu outro avô, pai do meu pai, veio de extrema miséria também, fugido da agricultura, porque não tinha condições. E, irmãos, a vida sempre é difícil. Quando ele estava crescendo na vida, começando a angariar o afazer dele, que é a atividade que nós temos até hoje, o Senhor, irmãos, ele tinha dinheiro para comprar alguns terrenos, lotes de terrenos para vender, comprar e revender. E o Senhor pediu tudo o que ele tinha. E ele ficou sem nada. Ele falou com a minha mãe falou assim, você conhece a voz de Deus, se Deus mandou, oferta. E ele doou todos os bancos de uma congregação da CCB, ali na cidade de Jandira, se eu não me engano, no Parque Santa Teresa. E ficou sem nada de novo. Voltou para o estado zero. Só que, irmãos, quem oferta guiado, o Senhor trabalha na vida dele. Passou alguns meses, o Senhor deu 10 vezes mais do que ele tinha ofertado nas mãos dele. E foi ali que começou um trabalho de bênção na vida do servo de Deus. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Não por troca, mas ouça, busque fazer melhor que você puder à vontade de Deus, e o Senhor trabalhará nos nossos caminhos também. Todos estão prontos para ofertar, irmãos? Vamos agradecer a oferta? Bondoso Deus, te agradecemos, te somos gratos, porque até aqui a tua mão tem nos alcançado. Te somos gratos, Senhor, pelos teus filhos e filhas que ofertaram nessa manhã, pelos teus filhos e filhas, Senhor eterno, que não puderam ofertar, mas têm um coração ardente em fazer a boa obra na tua presença. Nós te pedimos, Senhor, que sobre todos, indistintamente, aos que estão na igreja, aos que nos acompanham pela internet, possa tu, por misericórdia, derramar nesse momento uma grande benção sobre nós. Senhor, alcance aquilo que nós não alcançamos e faça aquilo que nós precisamos, pelo amor do teu santo nome, Senhor. Nós queremos te servir, te louvar, ser agradáveis na tua presença, darmos sempre frutos na tua obra. Nós te pedimos, Senhor, não se esqueça de nós, não se esqueça daqueles que serão atendidos por essas ofertas, que onde houver, Senhor, o atendimento do fruto do amor dessa irmandade, que haja o prosperar, haja a tua benção trabalhando em todos os corações. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmão Marquinhos, vamos fazer a unção na portaria ou aqui? Na portaria? Então, os irmãos, ao final do culto, haverá o círculo de oração e, na sequência, os irmãos, ao saírem da igreja, procederemos com a unção da Irmandade. Está bem assim? Para mais arejado, a igreja está cheia. Quem se sente, peça um hino para despedida. 81, hino 81.
Glória a Deus. Aleluia. O culto está terminando, mas há alguém entre nós que sente de ser batizado? Estão todos em paz? Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que esteve presente nesta igreja, nesta manhã, nos visitando, vindo porque recebeu um convite ou porque tem interesse de conhecer, de participar do culto. Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor possa derramar sobre todos das bênçãos dos céus. Aos nossos irmãos que estão também nos acompanhando pela internet, Deus abençoe a vida de todos, que possam ter os irmãos, seja em que tempo for e onde quer que você esteja nesse momento, para você e para nós que aqui estamos, que o Senhor possa nos dar uma grande bênção nesses dias que estão chegando para nós também. Também, pela internet, os nossos irmãos pedem que oremos por Miguel, José, Juliano, Leia, Elaine, Rosimar, Elisângela, Luzia, Maria, Ivonete, Bianca, Francisco, Laura, Neuza, Anderson, Joilson, Thales, Eliane, Wagner, Josineide, Marli, Rubens, Marcelinho, Marilda, Aline, Elaine, Martinha, Anita, Fátima, Luzia, Leonice, Cirlei, Maria Lúcia, Cristiano, Adriano, João Antônio, Bernadette, Joseli, Miranda, Ana Maria, Luiz Miguel, Daniela, Rosa, Ana Paula, Santina, Arlinda, Maria, Marielze, Leonardo, Salatiel, Elias, Marisa, Cassiana, Rosalina, Sônia, Ana Regina, Raquel, Renan, Cristiana, Eliana, Daniel, Elza, Juliana, Dalva, Neuza, Célia, Antônio Pires, Kelly, Maria, Lúcia, Newton, Joel, Neide, Regis e Nilza. Os nossos irmãos pedem porque confia na oração da igreja. Irmã Mara, a irmã pode fazer a oração pela igreja? Há entre nós algum irmão, irmã que sente de pedir oração? Por alguém, por alguma causa? Rodrigo. Irmã Leni, que está enferma. Sua família? Marcela e Natasha. Deus que abençoe. Eduardo. Irmão Jeová. Irmã Célia. Sua avó, tá bom. Irmãos, falamos o nome, mas a fé e a comunhão dessa igreja, o Senhor ouve os nomes, sabe as causas, sabe que estamos orando e o Senhor operará os favores e maravilhas na vida de todos. Recebamos todos, irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus. Pronto, irmã Mara. Deus seja louvado. Vamos clamar ao Senhor nesta manhã. Deus já nos ensinou pela palavra que nós temos que clamar ao Senhor, que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Então, vamos firmar os nossos pensamentos nas necessidades de todos aqueles que pedem e crer que o Senhor já está ouvindo e que os planos dele já estão sendo cumpridos na vida de cada um que pediu. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor meu Pai. Mais uma vez, Senhor meu Pai, agora para clamar ao Senhor, para pedir, Senhor meu Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, o Teu povo pede porque confia em Ti, Pai. Porque crê, Senhor meu Pai, que o Senhor pode tudo, Pai. E que nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece, Senhor.
Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, entra nessas vidas, Senhor, com a tua providência, Senhor. Entra com um milagre, Pai. O teu povo espera um milagre, Senhor, meu Pai. E Deus querido, Pai amado, tudo está nas tuas mãos, Senhor. Hoje nós, Pai querido, Pai amado, ouvimos, Pai, que tudo está nas tuas mãos, Pai. Que se nós colocarmos, Senhor, meu Pai, as nossas dificuldades nas tuas mãos, o Senhor tem o poder, Senhor, meu Pai, para nos dar a vitória, Senhor. Ó Deus querido, Pai amado, entra na vida daqueles que estão enfermos, Senhor, meu Pai. Cura, Deus querido, Pai amado. Liberta, Pai querido, Pai amado. Nós confiamos, Senhor, meu Pai, que até o último fôlego de vida há esperança, Senhor, meu Pai. E tudo, Deus querido, Pai amado, está nas tuas mãos. Nós confiamos também, Senhor, meu Pai, que o Senhor pode libertar estas vidas, Pai. Nós confiamos, Deus querido, Pai amado, que o Senhor pode, Deus querido, libertar aqueles que estão nos vícios, aqueles, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, que estão oprimidos, Pai, aqueles que estão cansados, Senhor, meu Pai, porque o Senhor diz, Pai querido, na tua palavra, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Senhor, meu Pai. O Senhor também, Senhor, na tua palavra, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, Senhor. Pai, nós cremos, Deus querido, na tua palavra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos todas as nossas aflições, todas as nossas dores, Senhor, meu Pai, todo o nosso sofrimento e angústia nas tuas mãos, Senhor, meu Pai, e ainda pedimos nesta manhã, Senhor, meu Pai, que se há alguma aflição de coração, alguma, Senhor, meu Pai, enfermidade de alma e de espírito, cura em nome do Senhor Jesus, Pai. Vá de encontro, Senhor, em nome de Jesus, com aqueles que estão enlutados, Senhor, meu Pai. Derrama sobre essas vidas o teu bálsamo consolador, Senhor. Derrama o teu refrigério sobre essas vidas, Senhor, meu Pai. E no lugar da tristeza, da angústia, coloca, Senhor, meu Pai, somente saudade, Senhor, meu Pai. Que fique só saudade, que fique lembranças boas, Senhor, meu Pai. Que o teu povo possa lembrar das coisas boas que viveram, Senhor, meu Pai. E não ficar, Senhor, meu Pai, acumulando, Senhor, sentimentos de tristeza, Pai. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, abraça, Senhor, todos aqueles que estão precisando de Ti, Senhor. Entra com providência, entra com provisão nessas vidas, Pai. Senhor, meu Pai, abra portas onde não há portas, Senhor, meu Pai. Deus querido, Pai amado, aquele que está na sua casa, Senhor, meu Pai, que é provedor, é o pai de família, Senhor, que está desempregado, Senhor, meu Pai, que sente, Senhor, uma tristeza por não poder suprir a necessidade na sua casa. Que, Senhor, meu Pai, escuta teu filho pedindo, Senhor, meu Pai. Escuta, Senhor, meu Pai, os teus filhos falando que estão com fome. Senhor, isso é muito difícil, Senhor, para um pai de família, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abra uma porta de emprego, Senhor, meu Pai. Senhor, quantas vidas estão aí, Senhor, meu Pai, esperando a providência, Senhor, que não tem o alimento para colocar na panela para cozinhar. Senhor, em nome de Jesus, por misericórdia, entra casa, Senhor, entra na vida dessas famílias, Senhor. Quantas famílias estão sendo destruídas, quantos casamentos, Senhor, meu Pai, destruídos. Senhor, em nome de Jesus, coloca amor nessas casas, Pai. Senhor, coloca compreensão entre os casais, Senhor. Coloca admiração, Senhor, que tinha desde o início, Senhor. Restaure e restitui tudo que foi perdido ao longo do tempo, Senhor. Restitui, Senhor, na vida do teu povo que precisa, Senhor. Tantas perdas, Senhor, meu Pai. Tantas perdas nas nossas vidas, Senhor. Mas o Senhor é Deus para restituir tudo, Senhor. O Senhor é Deus para colocar tudo no lugar, tudo que está fora, Senhor. E nós cremos, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, venha suprir toda a necessidade do teu povo, toda a causa apresentada, Senhor, meu Pai.
tudo aquilo que foi pedido, Deus, em nome do Senhor Jesus, sonda cada coração, Pai. E Deus querido, Pai amado, entra com o teu milagre, entra com uma obra nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, não por merecimento, Senhor meu Pai, mas pela tua misericórdia que é infinita e o teu amor que é eterno, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todos sempre, Deus. Amém.